Vamos dar sequência aí à nossa série de exposições no livro do profeta Isaías. E hoje a gente vai estar meditando no capítulo 58. Então, se você puder, já vai abrindo aí a sua Bíblia, porque nós vamos iniciar lendo o texto. Isaías 58, vamos ler o capítulo inteiro, do 1 ao 14. Aqui na minha tradução, o título é O Jejum que Agrada a Deus. A tradução de alguém aí tem um título diferente? Que não fale de jejum? Verdadeira e falsa adoração. NVT? Acho que é só a NVT que tem o verdadeiro jejum. A maioria das traduções, elas trazem o jejum no título dessa perícope, né, desse texto aí, desse trecho das Escrituras. Porém, eu acredito que o melhor nome seria falar, de fato, do problema da religiosidade, né? Da verdadeira religião. É um contraste que Isaías vai estar fazendo nesse capítulo, e ele não fala só do jejum, ele vai usar o sábado também. Nós vamos entender melhor ao longo dessa palavra, mas o foco aqui não é o jejum, é a religião. O jejum é parte da religião, então ele acaba usando o jejum como exemplo, mas não é uma palavra que aponta apenas para o jejum. Então, o tema da nossa palavra hoje é a falsa piedade e o engano da religião performática. Vamos ler o texto? Isaías 58, versículo 1 diz assim: Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas
e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brecha e restauradores de veredas, porque o país, ou melhor, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Não dá nem para respirar, porque é o texto inteiro falando do mesmo assunto. Não faria sentido tirar 1 ou 2 versículos aqui para tentar com eles explicar tudo que o profeta Isaías está querendo declarar aqui nesse capítulo. Então, vamos tentar percorrer o máximo possível dessas palavras para que elas possam fazer sentido para cada um de nós e a gente saia daqui essa manhã com o nosso entendimento a respeito do que o profeta está dizendo aqui nessa palavra para nós como igreja hoje. E esse texto, como eu disse, ele é bem conhecido se tratando de jejum, mas ele vai estar falando sobre adoração. Mais uma vez, Isaías ele está expondo a tolice do povo em praticar um sistema de adoração sem mudar as suas atitudes, sem mudar dentro, sem mudar a essência, sem mudar a conduta, especialmente nas relações interpessoais. Isso tem tudo a ver com a ceia do Senhor também, que nós realizaremos hoje, que nós realizaremos aqui essa manhã. De nada adianta esse sacramento se o nosso coração não está na unidade, nas relações, no amor a Deus e ao próximo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está combatendo ali em 1 Coríntios 11, quando ele vai criticar a atitude do povo, naquele momento em que celebravam a ceia, mas ele fala para eles, vocês estão se reunindo para pior. Aquilo que deveria ser o resultado dessa união, dessa celebração que vocês estão realizando, que é a glória de Deus, não é o que de fato está acontecendo. Então, a religião exposta nesse capítulo é uma religião que se baseia em princípios pagãos, daquele tempo, que era pressionar os deuses a agirem. E não muito diferente de muitos princípios de algumas religiões nos nossos dias. Pessoas fazem trabalhos para que os deuses respondam em favor daquilo que elas estão pedindo. É meio que essa forma de querer pressionar os deuses. Olha, eu vou fazer isso para que você faça isso. É ou não é, gente? Então, a diferença que o profeta está trazendo para nós e que nós precisamos compreender, que se inicia na religião israelita e é também a realidade do cristianismo, é que é uma religião baseada em resposta. Nós entendemos algo e nós respondemos aquilo que nós compreendemos. É uma religião baseada na obediência. Sabe? Você se coloca nesse lugar em resposta a uma revelação que você teve. Então não é fazer as coisas para influenciar o Senhor, mas fazer para obedecê-lo. Não obras que buscam recompensa, mas é fé agindo em obediência. Eu criei, por isso eu faço o que eu faço. Eu entendi, por isso eu vivo da maneira que eu vivo.
Não é para demonstrar uma espiritualidade apenas exterior. Olha como eu sou santo. Na verdade, aquilo que você faz deve declarar para todos ao seu redor a seguinte exclamação: olha como eu conheço a Deus. Olha como Deus tem se revelado a mim. Que nós acabamos de cantar. Que manifestem como cartas vivas. Como homens e mulheres, e que o Espírito Santo está atuando, está trabalhando, está transformando com o propósito de revelar Deus para o mundo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa religião. E os israelitas daqueles dias estavam bem distantes disso. De forma bem resumida, esse texto foca em expor a diferença entre uma religiosidade de fachada, focada em rituais egocêntricos, e a verdadeira devoção, que define como justiça, misericórdia e um relacionamento de deleite em Deus. Isaías ele recebe a ordem de confrontar corajosamente a hipocrisia do povo, de esclarecer o verdadeiro caminho para as bênçãos de Deus. Então, a verdadeira piedade, ela não se mede numa ortodoxia ritual, mas numa ortopraxia ética. Em outras palavras, saber a crença correta da doutrina é importante, mas se ela não te leva à prática correta, se ela não te leva a fazer o que de fato tem que ser feito, ela não vale de nada. Deus ele projeta o sistema de adoração para ensinar a importância de um relacionamento de coração com Ele. O que Deus quer é relacionamento. Ele não quer os nossos atos exteriores, Ele quer o nosso coração. É isso que Deus quer. O profeta, então, ele está expondo com ironia a superficialidade do povo. Nossa, foi difícil falar. A superficialidade do povo. Eu nem consigo falar o que eu falei antes. Mas é isso aí que vocês entenderam. E note que o primeiro versículo desse capítulo, Isaías ele está recebendo uma orientação da parte de Deus. Olha a palavra que ele está recebendo aí, ó. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão. Há algo terrivelmente acontecendo que precisa ser exposto. Ele está dizendo assim, não é para cochichar com os lábios, não. É para exclamar. Porque é terrível o que está acontecendo. Quando a gente quer ter a certeza que aquilo que nós estamos comunicando vai ser ouvido, a gente comunica em alto e bom som. E aí ele usa essa palavra aqui, trombeta, que é da mesma raiz da palavra que nós conhecemos como shofar também, que tinha exatamente esse propósito. Quando a trombeta toca, você para tudo que você está fazendo e presta atenção, porque algo importante vai ser comunicado. Talvez o militarismo seja algo aqui do nosso tempo que expressa um pouco disso, né? E o militar, pelo toque da trombeta, ele sabe aquilo que é para fazer, né? Naquele momento ali. E o povo de Deus, ele tinha esse toque da trombeta como um alerta. Eu preciso prestar atenção, porque algo importante vai ser comunicado. Então é isso que Deus está comunicando para que o profeta Isaías faça diante do povo. E aí agora, observe que lê só o versículo 2, coloca o versículo 2 aqui para mim, por favor, parece um elogio, parece algo que, infelizmente, quando aqueles pregadores pegam um versículo só para pregar, e tira do contexto e usa só ele para querer aplicar algo para a igreja, ele corre um sério risco, se for o versículo 2 de Isaías 58. Porque está dizendo assim, ó, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos.
como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus. Cara, se eu pegar só isso aqui, eu faço uma canção. É o povo que tem prazer em se aproximar de Deus. E aí a igreja corresponde. Aleluia. Sim! Porém, o que está sendo dito aqui é, os rebeldes pecadores do versículo 1, aqueles que eu falei para você gritar, são pessoas que buscam a Deus todo dia. A palavra desse versículo, a palavra-chave aqui é aquele, depois do ponto ali, dos caminhos, é aquele como ali, ó. Como povo. Existe uma diferença de ser como povo e ser um povo. Eles eram como um povo. O problema revelado aqui é que eles eram semelhantes. Eles agiam como um povo que pratica a justiça. Estão sempre muito ocupados com a adoração, estudam. Na aparência, eles estão vivendo uma vida reta diante de Deus. Lembra do testemunho dos fariseus? Talvez seja a ilustração mais clara que a Bíblia aponta para nós e que se assemelha com essa situação que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Lá em Mateus 23, se você puder abrir a sua Bíblia aí, quando Jesus ele dá uma abençoada nos varões da religião judaica, mais especificamente desse grupo dos fariseus, quando Jesus fala com eles, eu acredito que remete perfeitamente ao que o profeta Isaías também está exortando o povo nesse texto. Olha o versículo 3 de Mateus 23, Jesus diz assim: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. O mais pesado nessas afirmações de Jesus, que talvez muitos não reflitam, é que Jesus aqui ele está apontando os líderes do povo. E aí, puxando um pouco mais para a nossa realidade, o que Jesus está fazendo em Mateus 23 é equivalente a apontar pastores não convertidos. Ou falsos mestres, falsos pastores. Ele está denunciando a hipocrisia. Se a hipocrisia é porque existe algo que está sendo declarado que é, mas que na essência não é. Não é verdade. Mas existe pastor não convertido? E assim, é óbvio, por mais que as pessoas elas tenham dificuldade de lidar com essa questão, né? Principalmente depois que o pastor é ordenado, né? Não, mas ele foi ordenado. Por quem? Quem é que ordena um pastor? Quem é que nunca, né, talvez tenha realizado esse questionamento? Quem te ordenou? Quem te ordenou, pastor? E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem é um homem para ordenar alguém? Mas a nossa idolatria ela é tão grande que a gente acaba delegando uma autoridade, um poder que não deveria existir, no sentido de fazer alguém alguma coisa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu já ouvi pessoas falarem de: eu vou te fazer um pastor.
Irmãos, quem faz é Deus. O pastor, ele é reconhecido pela igreja. A unção vem de Deus. Então Deus unge e a igreja reconhece. O homem faz o rito ali, amém, é bom, para que haja esse reconhecimento público, essa declaração pública. Mas entenda, não é o homem que está fazendo o outro homem um pastor. É Deus que faz. E aí existe o cenário também do pastor que não deveria ser pastor. E aí não é nem que é alguém que não é convertido, mas é alguém que não tem vocação. E o cenário gospel ama isso. Canta bem? Vamos ungir pastor. Profetiza? Pastor. Evangeliza bem? Pastor. Tem uma boa eloquência? Né? Vamos ungir pastor. Tem como dar certo, gente? E sabe por que isso acontece? Como disse R.C. Sproul, tornar-se pastor é uma das maneiras mais fáceis de ganhar um público. Aí muitos desses vão ferir pessoas, vão manipular, vão cair, porque alguém impôs as mãos de forma precipitada sobre a vida da pessoa. E aí depois, quando vai ser tratado, as pessoas ficam confusas e continuam chamando de pastor, inclusive. Além do mais, é um ungido do Senhor. Mais uma vez, o ungido do Senhor é quem o corpo reconhece, irmãos. Não alguém que um outro homem simplesmente derramou óleo sobre a cabeça. Isso não quer dizer nada. O que tem de pai ordenando filho por aí, meus amigos? É o que a gente poderia chamar de nepotismo eclesiástico. É menos pior quando esses supostos pastores ainda são convertidos, né? Mas a coisa pior é quando não tem conversão. E que acontece, tá, meus irmãos? Que aí são os maus intencionados mesmo. Existe muito lobo em pele de ovelha. E não sou eu que estou dizendo, não. Foi Jesus que disse. E Jesus fala isso é para alertar os seus discípulos. É para alertar a igreja. Só que parece que a nossa idolatria, ela nos enche de medo, cara. As pessoas às vezes não têm coragem de olhar e definir aquilo que está claro, aquilo que está óbvio. Existem falsos pastores que é óbvio. Na televisão, então, tem um monte. Mas as pessoas têm dificuldade, trata como pastor. Você viu o que o pastor de tal fez? Que pastor, irmãos? São lobos. Mas a gente se ilude. A gente parece que gosta de ser enganado, cara. Ou a gente tem medo de lidar com a verdade. Porque vai doer em um monte de gente. Porque tem um monte de gente lá. Tem um monte de gente dando seus ouvidos, cara. Tem um monte de gente investindo o seu dinheiro nessas empresas. Tem um monte de gente. Mas se Jesus nos alerta, é porque nós temos que vigiar. Nós temos que manter a vigilância. E nós precisamos alertar também as outras pessoas. E é o que Isaías está fazendo nesse capítulo. É um alerta contra a religiosidade falsa. Ele está dizendo assim, existe religioso que é de mentira. Existe crente que não é de verdade. E para nós, essa palavra representa algo também, que é, se sonda.
Olha para dentro de você. Em Mateus 23 ainda Jesus continua alertando. No versículo 23 e 24 ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Os escribas e fariseus, eles coavam vinho em tecidos para não engolir o mosquito que poderia ter caído dentro do vinho, porque o mosquito estava morto, e aquilo, para eles, poderia representar uma impureza. Ia atrapalhar o processo de purificação deles. Então tinha fariseu que ele bebia vinho com dente cerrado, cara. Para não correr o risco de entrar um mosquito morto no seu corpo. Mas tinham camelos pendurados em suas mandíbulas. É o que Jesus está dizendo. Cara, você está bebendo vinho aí com dente cerrado. Cara, mas... Olha aí o que está preso na tua mandíbula e você não está vendo, cara. Tu quer coar um mosquito, mas está engolindo o camelo, cara. Para de hipocrisia. Para de se enganar, essa religião é falsa. O significado das palavras de Jesus é que, em sua preocupação extrema com assuntos menores, eles ignoravam questões importantes. Esse é o problema do religioso. A lógica dele está sempre invertida e enviesada pela justiça própria. Essa situação recente do Rio de Janeiro denunciou muitos pastores religiosos. Pois, seguindo as avaliações de Jesus, não as minhas, gente, tá? Mais uma vez, de Jesus. De nada vale dar o dízimo, ser muito bom em teologia, mas desprezar os preceitos importantes da lei. Quais são, que Jesus acabou de falar aqui para nós, através de Mateus 23? A justiça, a misericórdia e a fé. A tendência pecaminosa do homem aos extremos colocam alguns no grupo da justiça e outros no grupo da misericórdia. Pertencer a um desses grupos certamente dará mais prazer à nossa carne. Porque das dissensões vêm os debates, vêm os conflitos. Aquela alimentada marota na carne de cada dia. A nossa carne, ela gosta disso. Mas o Senhor está nos chamando ao arrependimento, irmãos. O Evangelho de Cristo não te chama para abraçar a justiça em detrimento da misericórdia. Mas é para entrelaçar os preceitos mais importantes da lei e viver um padrão de justiça, misericórdia e fé. Mateus 23, versículos 27 e 28, Jesus vai dizer ainda mais, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os escribas e fariseus eram assim. Embora eles tivessem aparência de zelo, fé, piedade, eles estavam espiritualmente mortos por dentro. Então essas passagens apontam para nós o quanto a falsa religiosidade é algo repugnante para Deus. Léo, mas o que poderia se caracterizar
como falsa religiosidade para nós, assim, bem conectado ao nosso tempo e talvez até aquilo que a gente viva como igreja. Como tocar mais a nossa realidade? Existem muitas coisas, mas eu queria apresentar 7 tipos de comportamento bem comuns para vocês. Eu separei uns slides para expor cada uma dessas características, desses comportamentos. E aí, se puder abrir para mim, Bruno, por favor. O primeiro, moralismo sem evangelho. É a ênfase em boas obras, comportamento e aparência santa, mas sem dependência da graça. Ele também se revela na crença implícita de que sou aceito por Deus porque me comporto bem. E ele também produz orgulho espiritual e julgamento dos outros, em vez de humildade e amor. Condenar vigorosamente certos pecados, geralmente os que não comete, enquanto ignora ou justifica os seus próprios. E aí uma segunda característica seria a espiritualidade performática, que pode se revelar numa exibição da fé nas redes sociais como sinal de maturidade espiritual. Quem me conhece sabe que eu não sou contra. Pelo contrário, eu acredito que nós precisamos nos envolver socialmente falando, e as redes sociais é um desses principais canais. Se tem um lugar onde a maioria das pessoas estão todos os dias, e em algum nível elas vão se encontrar, são as redes sociais. Mas o problema é que quando o que é revelado lá não é o que é vivido na prática. Não é o que está dentro do nosso coração verdadeiramente, mas é apenas uma performance. Esse é o problema. É uma postura pública piedosa, mas vida privada, distante de Cristo. É uma busca por aprovação e aplausos religiosos, que poderia ser chamado também de farisaísmo digital. O terceiro seria uma ortodoxia fria, que é o conhecimento teológico usado para humilhar, e não como combustível para a adoração. Esse aqui, o novo calvinista cai, que é uma beleza. Eu fui um desses. Quando você descobre o calvinismo, você acha que, nossa, agora todo mundo precisa entender isso aqui. E aí você erra. E aí você fecha vários corações, tentando forçar as pessoas a entender por vias erradas. E aí o outro ponto que revela essa ortodoxia fria é que nós vivemos em dias que muitos pastores, eles usam debates como devoção. Eu fico até me questionando se eles fazem mais alguma coisa além de debater nas redes sociais e nos podcasts aí da vida. Tem pastor ou líder religioso que está em podcast quase todo dia, está no Twitter o dia inteiro. Eu penso assim, cara, quem está sustentando esse ministério aí? Deve estar meio chateado, né? Porque ele poderia estar pastoreando a igreja, mas ele está escolhendo o caminho de ficar debatendo nas redes sociais. E para esses, vencer a discussão é mais importante do que edificar o outro. E olha que alguns eu considero ótimos teólogos, hein? Isso que é mais triste. Sabe por que os vídeos naquele estilo 30 contra 1 faz tanto sucesso? Porque, no fundo, a gente gosta de ver aqueles que pensam diferente de nós sendo humilhados. Quando lançaram um vídeo, nesse acho que não era 30 não, acho que era 10 contra 1. Mas era o Bruno Formiga versus 10 haters do Neymar. E eu achei que ele defendeu muito bem
Sabe assim, eu falei, caraca, ele conseguiu mostrar que o Neymar, futebolisticamente falando, é muito bom. Eu tinha, porque eu gosto do Neymar jogando bola. E aí, o meu sentimento era assim, cara, ele tá ganhando, ele tá, tipo, é meio que humilhando esses caras. Então eu vibrei com aquilo, por quê? Porque a gente gosta disso, cara. Ele tá defendendo a minha opinião, tipo assim, uau, eu concordo com tudo que ele tá falando. Por mais que alguns amigos meus, Maurício talvez, não... O Álamo tá aí? Não, né? O Álamo também é fã do Ronaldinho Gaúcho, aí acha que o Ronaldinho Gaúcho foi meio... Eu falo que não, cara. Os números mostram que o Neymar é o cara, irmão. Ninguém mais fez gol na seleção brasileira do que ele, ponto. E aí, quando eu vi aquele cara defendendo, eu ficava assim, cara, é isso. Por quê? Porque a gente gosta disso. Ele está concordando com aquilo que eu penso. Só que quando fala de cristianismo, quando fala daquilo que nós cremos, não dá para ser frio assim, irmãos. Não dá para agir dessa forma. Não é dessa maneira que a gente mostra para o outro o amor de Cristo que nos alcançou. Não é vencendo debates que nós vamos converter pessoas, cara. É pregação do Evangelho. E pregação do Evangelho passa pelo amor, passa pela humildade. Jesus, quando fala de ensinar, ele fala assim, olha, vocês precisam aprender de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Você jamais veria Jesus num 30 contra 1. Porque não é assim que prega o Evangelho. Não tinha muita conversa. Quando alguém vinha querer colocar Jesus numa saia justa, eram poucas palavras. Que fazia as mentes explodir e pronto, e acabou, irmão. Poucas ideias. Por quê? Porque o cara não queria Cristo. Ele não queria o Evangelho, ele não queria Deus. E com esses, cara, a gente não tem que ficar perdendo tempo. É jogar pérola aos porcos. Não se perde tempo. Precisa ter propósito. Precisa ter coração, precisa ter amor, precisa ter humildade. Para se fazer aquilo que de fato é a vontade de Deus. Então não adianta nada ter a doutrina correta, mas sem afeição por Cristo. E aí passando para o próximo ponto, que é o consumismo religioso, que pode se caracterizar em escolha de igrejas e ministérios com base em conveniências e benefícios pessoais. Eu vou onde sou mais abençoado, em vez de eu vou onde eu posso servir e ser moldado. Né? Tem gente que quer ir para a igreja tal pelo networking. Não pela Bíblia. Né? Igrejas de pastores famosos estão cheias de gente assim. Que querem ser amigos de celebridade. Né? Vou lá na igreja da estrela da casa. Né? Vai que eu viro amigo da Tainá. Vocês acham que não tem um monte de gente que vai para outras igrejas, falando até mais da figura pastoral, aquele que está liderando, por causa disso? E aí, quando esse líder falha, eles se frustram, porque eles estavam seguindo um homem. Aí parece que o mundo acabou, uau! Porque nunca foi por Jesus, cara. Aí uma outra característica é quando a fé é tratada como produto, eventos, experiências e entretenimento espiritual. E esse ponto aqui é bem interessante, porque as pessoas muitas vezes atrelam a falsa religiosidade a um padrão de comportamento ultraconservador. Pensa, fala num falso religioso, tu imagina um engravatado com a Bíblia embaixo do braço, falando, varão, a paz do Senhor.
mas o oposto também é verdadeiro. Nas minhas redes sociais, tem um monte de gente frequentando mega church e participando de batismos super instagramáveis que geram milhares de likes. Mas o que é possível observar que é mais estética do que transformação. E a minha única oração é: Jesus, pega eles aí dentro, por favor. Porque eles estão enganados. Mas pela sua misericórdia, o Senhor pode encontrá-los aí nesse lugar. Tem um certo hype hoje em dia em ser crente, gente. Isso é um problema. Isso é perigoso demais. E uma outra característica é rotina sem comunhão, que é frequência aos cultos e atividades da igreja sem envolvimento real com Cristo e com os irmãos. Presença física sem coração quebrantado. Substituição da devoção pessoal por mera participação institucional. O famoso bater o ponto. Vou domingo na igreja porque eu preciso bater o ponto, porque eu sou daquela igreja. Mas a vida da pessoa se resume a isso, está errado, é falsa religiosidade, está se enganando. Não é para isso que Deus nos chamou. Igreja não é isso. É praticamente um individualismo espiritual. Não se submete a pastoreio, não presta contas com ninguém e vive de aparência. Frequenta a igreja como se estivesse indo ao seu restaurante preferido, né? A sexta característica seria uma emoção sem transformação. Aqui o carismático chora e a mãe não vê. Porque a emoção sem transformação é marcada por busca constante, por experiências místicas, mas sem frutos visíveis de santidade. Redução do Espírito Santo a sensações momentâneas. Confunde arrepio ou remorso com arrependimento. Né? No culto ali, no ambiente, se quebranta diante de Deus, mas na segunda-feira está fazendo a mesma coisa que dizia ter se arrependido no domingo. E para finalizar essa sequência aqui, temos o tribalismo e politização, que seria definir a identidade da fé mais pela oposição a outros grupos, culturais ou teológicos, ou por uma afiliação política do que por Cristo. E, gente, isso também é real. Eu conheço gente que abriu mão do ministério pastoral publicamente para virar ativista político. E aí esses acabam passando uma mensagem que aqueles com visões políticas opostas são quase que inimigos espirituais. Eles fundem um evangelho com uma plataforma política específica. Inclusive, 2026 está aí, gente. Precisaremos de muita sabedoria e maturidade para não perder a mão e deixar com que o nosso coração se inflame em meio às discussões que virão em mais um ano de eleição. Que o Senhor nos dê muita sabedoria nesse próximo ano para lidar com todos os desafios que teremos. E tudo isso reflete a substituição da comunhão com Cristo por uma caricatura religiosa dele. E aí, voltando para o texto de Isaías, o que nós vemos aqui no versículo 2 de Isaías 58 é que mesmo em pecado, essas pessoas buscavam o Senhor e perguntavam por seus caminhos. Eles diziam ser justos e fiéis à lei, pedindo justiça divina e se alegrando com a ideia de que Deus estava perto. Mas você pode ter certeza, se a sua religião é falsa, Deus não está perto. Se você vive de aparência, não tem o que fazer.
Então, essas pessoas religiosas, elas apresentam suas queixas contra Deus. Versículo 3. Dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Eles não entendiam por que Deus não os abençoava, já que jejuava e se humilhava. E aí vem a resposta. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Seus questionamentos nos fornecem o sentido de como eles viam a própria religião e por que ela não traz nem a eles e nem a Deus qualquer satisfação. A falsa religiosidade não agrada a ninguém. A razão pela qual Deus não os abençoava era que seus jejuns não refletiam arrependimento verdadeiro. Eles usavam a religião como forma de negociar bênçãos com Deus. O comportamento religioso, no fundo, ele só quer obter algo de Deus. E aí o versículo 4. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. O jejum apenas os tornava irritadiços e agressivos, levando eles a vias de fato. Eles estavam ferindo os outros. Seria melhor não jejuar do que jejuar com esse espírito. Eles jejuavam por razões egoístas, não por tristeza com o pecado. E aí, trazendo para a nossa realidade, a sua religiosidade não adianta de nada se você não cumpre o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Sua performance não te torna um cristão genuíno. A pergunta de Isaías 58 é: a piedade do domingo produzirá uma paixão pela justiça na segunda-feira? Versículo 5, seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Isaías ele segue usando de sarcasmo para repudiar a falsa piedade. O que define a verdadeira religião não é o que é aceitável para o homem, é o que é aceitável para Deus. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Esses aqui, eles apenas inclinavam as suas cabeças, mas não inclinavam o coração, cara. Demonstração apenas exterior, de lamento, né, de humildade, não vale de nada. Nunca as formas externas de religiosidade serão mais importantes do que as atitudes internas. Isso vale para tudo que envolve adoração, tá, irmãos? O convite do profeta é, e para nós aqui essa manhã, examinem as suas intenções. Por que você tem jejuado? Se é que você tem jejuado. Por que você faz as coisas que você faz na sua relação com Deus? No serviço da igreja, por que você tem se envolvido com essas coisas? Músicos, com que coração vocês têm se dedicado aos seus instrumentos, aos ensaios? É só para se apresentar bem aqui domingo? Ou o serviço de vocês é a extensão de uma vida? Uma vida real de adoração fora desse ambiente. Ministrar, pregar, tudo que possa ser visto aqui no domingo, é fácil. E é muito bom.
Mas se não for reflexo de uma vida que está sendo vivida entre os domingos, não faz sentido nenhum, gente. Como tem sido a sua relação com Deus fora desse lugar aqui? Membro, por que você vem aos cultos? Por que você participa das agendas da igreja? Se você chega cedo aqui, por que você chega cedo? Qual é a motivação? É ser visto como uma pessoa organizada? Ou é glorificar ao Senhor e trabalhar para preservar a unidade, o vínculo no Espírito, para ter comunhão, para viver algo que você entende que quanto mais tempo com seus irmãos, melhor? E se você não chega cedo, por que você não chega cedo? Porque o lugar que a gente chega a hora que a gente quiser é no restaurante. Porque o garçom vai estar lá para atender a hora que você chegar. Se bem que tem horário que você chegar, pode falar assim, amigo, a cozinha fechou, tá? Tá até aberto, mas a cozinha já encerrou. Aí de repente você volta para almoçar no outro domingo. Se reservar, tem horário. E o garçom fica no pé lá. Pô, tu reservou para 20, mas só tem 11. Tem gente ali esperando. Aí você fica, não, já está chegando. Como que está seu coração em meio a tudo isso, irmãos? Será que tudo o que você faz se torna armas de orgulho espiritual? Será que você apenas deseja ser visto em serviço? Porque isso também é um problema. A gente ama os que servem, né? Nossa, queremos trabalhadores, pessoas para servir. Mas se for para gerar orgulho espiritual, ou o tipo de sentimento de quem serve, para ser visto servindo, a gente está errando o alvo. A igreja não deve buscar isso. Porque senão é só fazer por fazer. E aí a liderança da igreja está errando o alvo também, porque está deixando as pessoas fazerem só por fazer. E não é sobre isso. Amém, gente? A religião falsa se preocupa em parecer humilde, mas o coração continua cheio de injustiça. Só com muita honestidade, para aceitar essa condição e seguir por um caminho de arrependimento, tá, gente? E aí, na sequência, Isaías vai falar da religião verdadeira, o retrato da verdadeira adoração, dos versículos 6 até o versículo 14. E aí eu vou tentar passar ainda um pouquinho mais rápido, só para a gente não deixar de falar sobre esses aspectos que são bem importantes para nós. Isaías, então, ele contrasta o jejum verdadeiro, segundo Deus, com o jejum hipócrita do povo. Versículo 6. Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? O jejum que agrada a Deus é libertar os oprimidos, soltar as correntes da injustiça, acabar com a exploração e a servidão. Não apenas deixar de comer. Vocês conseguem entender que o que Isaías está usando aqui, o jejum, tem algo muito mais profundo e maior por trás dessas palavras? Não é sobre o jejum. Ele está usando o jejum para te mostrar assim, querido, não adianta nada você ficar sem comer e o cara do seu lado com fome. E isso você vai usar para várias outras questões da sua vida. Tem várias questões que não faz sentido você estar fazendo sem entender o real propósito, sem entender o real valor, sem amar.
Versículo 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? O que o profeta está dizendo para nós é: nenhuma prática religiosa tem valor para Deus se não for sustentada por uma vida piedosa e compassiva. A religião falsa pergunta: o que eu ganho com isso? A religião verdadeira pergunta: como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso abençoar a sua vida? Depois das perguntas dos últimos versículos, agora a gente tem uma sequência de promessas. Observe os próximos versos, sendo iniciados aí com então, se, versículos 8 e 9. Se o povo vivesse de acordo com a verdadeira religião, ou seja, em verdadeira obediência à vontade de Deus, então a luz substituiria as trevas. Haveria cura espiritual. Ainda no versículo 8, justiça e a glória de Deus os protegeria. No versículo 9, o Senhor ouviria suas orações e estaria presente. Uau! O Senhor estaria presente. Por causa de uma vida sincera, uma vida de verdade, uma religiosidade verdadeira, uma adoração verdadeira. Quando o povo pratica a verdadeira devoção, as promessas de Deus são uma consequência natural, cara. Não é uma transação, sabe? Isso pode parecer muito religioso, falando assim, né? Eu faço e por isso Deus responde. Mas a verdade é que o profeta ele está apenas separando o joio do trigo. Essa palavra é uma denúncia. É a forma que podemos saber a religiosidade que procede da graça de Deus ou da força do homem. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Não é algo forçado. É resultado de um entendimento. É uma obediência, é uma resposta. Somente quando o Senhor capacita a pessoa em sua graciosa justiça, é que ela tem condição de viver vida justa e santa em sua presença. E aí, na sequência, nós temos mais algumas consequências de viver uma vida religiosamente alinhada com a verdade, com a verdadeira vontade de Deus. Versículo 10. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz ao meio-dia. Deus promete que mesmo a escuridão do seu povo será luz. Como isso, Léo? Porque Deus está com eles. Versículo 11, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, mesmo em tempos áridos. Deus promete sustento aos que vivem de acordo com a sua vontade. Ele fala aqui, ó, e fortalecerá os seus ossos. A saúde física e espiritual, elas andam juntas. Essa é uma verdade que até os médicos reconhecem. Quando o espírito está em paz, a probabilidade do corpo estar bem é muito grande. E vice-versa. E ele diz, vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Esse final significa que os arrependidos diante dessa exortação de Isaías se tornaria fonte de vida e encorajamento para os outros. Isso quer dizer que dons não faltarão para partilhar com outras pessoas. Como imitador de Cristo, você foi chamado para ser uma fonte de deleite e encorajamento. Não um espinheiro no deserto,
cuja a energia é consumida pela implacável luta por sobrevivência. Tem gente que você chega perto e parece que todas as energias dela foram consumidas. Parece que ela não tem nada para te dar. Aí você bate assim, ó. Espírito, você está aí, Espírito Santo? Está vazio aí? Tem água? Será que a gente pode falar daqueles que se aproximam, como Jesus falou para a mulher samaritana? Ou você acha que as águas não fluem de dentro de nós? Ou vocês não acreditam na promessa de que dentro de nós fluiria águas, rios, muitas águas? Porque elas não são produzidas por nós, é pelo Espírito. Se o Espírito habita em nós, nós temos que ser um manancial, cara. As pessoas precisam chegar diante de nós e encontrar água. Água de consolo. Água de alegria. Rios de amor. Precisa fluir de dentro de nós, cara. Precisamos revelar Cristo, aquele que nós declaramos ser imitadores. Não consumidores, somos fonte, cara. Fonte. A sua vida se compara a um jardim. É isso que Isaías está dizendo aqui. Precisa ter frutos e flores, agraciando todos os que se aproximam. Se aproximar de você tem que ser algo bom, cara. Se aproximar de você tem que ser algo prazeroso. Você tem que ser uma pessoa na qual as outras vão olhar e vão dizer assim, cara, como é bom estar com essa pessoa. Como é agradável estar na presença dessa pessoa, porque, cara, parece um jardim. Tem frutos e flores, cara. Parece um manancial. Eu chego com sede, mas eu fico sendo saciado em todo momento, cara. É Jesus fluindo de dentro de nós. É isso que o profeta Isaías está falando para o povo. A falsa religiosidade de vocês não vale de nada. A sua performance não agrada a Deus. Vocês precisam se tornar um povo. Não é para ser como, é para ser um povo. O que você tem sido para as pessoas à sua volta? Um jardim com frutos e flores ou um espinheiro? Você tem sido como um manancial cujas águas nunca secam? E aí na sequência nós temos a promessa culminante. Versículo 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brecha e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Quem pratica a religião verdadeira se torna um reparador de brechas. Restaurador de veredas, sabe? A pessoa chega com um caminho todo torto, e aí você ajuda ela a andar em retidão. É um reparador de vereda. A pessoa chega com a vida cheia de brecha, dando lugar para Satanás toda hora, e você ajuda ela a ser um verdadeiro cristão, cara. Um reparador de brecha. Aí sabe o que você faz? Você torna assim o país habitável.
Você torna assim um lugar atrativo para Deus vir e manifestar a sua presença. Você faz com que Deus olhe e encontre graça. E Ele tenha uma santa vontade de estar junto, porque eles se tornaram um povo. Eles não vêm aqui domingo porque eles entenderam uma forma de adorar, mas é porque eles são adoradores, cara. Eles entenderam algo, eles não estão aqui performando, eles não estão aqui tocando uma música bonitinha, eles não estão aqui levantando as mãos porque a música pede para levantar as mãos. Eles não estão aqui dobrando os seus joelhos porque foram chamados ou influenciados por alguém a dobrar os seus joelhos. Mas é porque o seu coração foi quebrantado. Entendeu algo no seu espírito, cara. O texto se encerra com a aplicação e o resultado do equilíbrio entre cerimônia religiosa e ética. E que podemos resumir com uma palavra, irmãos. E se você está entendendo o que Deus está declarando aqui a respeito de quem vive dessa forma, qual é a realidade do povo que vive dessa forma aqui, nós podemos resumir na palavra avivamento, irmãos. Eu não tenho outra definição. Porque Deus vai dizer: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, e eu vou explicar melhor o que ele quer dizer aqui, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado aqui simboliza todo o nosso relacionamento com Deus. Todo. O seu significado é nos lembrar de quem é Deus. É Deus que supre as nossas necessidades, não nós. O descanso, o abrir de mão intencional, é uma declaração direta que nós reconhecemos a fonte de todo o nosso sustento. É o Senhor. Quando você não consegue descansar por causa de trabalho, por exemplo, você está dizendo assim: eu não confio no Senhor. Preciso levantar o meu próprio sustento a todo custo. Nós sabemos que existem casos e casos. Mas quantas vezes pessoas perdem oportunidades importantes com suas famílias, com a igreja, seja lá onde for, porque elas estão obstinadas em busca de mais e mais dinheiro. Deus precisou estabelecer o sábado porque Ele já sabia da obstinação do homem. Ele já sabia do problema que o pecado era no coração do homem. E quando o homem teria contato com o retorno que o trabalho dá, ele já... Cara, esse povo não vai parar de trabalhar 1 minuto. Eu vou precisar estabelecer o sábado para que eles descansem, porque se deixar, eles não vão parar. Por quê? Porque eles vão sentir o gostinho de mamon. Eles vão sentir o gostinho de mamon e eles não vão querer parar mais. E mamon será o seu Deus. Mas como eu amo esse povo e eu quero ser o Deus deles, eu vou estabelecer o sábado. É uma lei, é uma regra que foi estabelecida
Não para que as pessoas simplesmente cumprissem a regra, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Mas a vontade de Deus não é que nós sejamos cumpridores de regra, mas é que essas regras estejam interiorizadas no nosso coração, que seja uma verdade. E aí Jesus vem como o Senhor do sábado. Ou seja, nós não guardamos mais o sábado. Por isso que a questão do adventismo, ele não resolve o adventismo do sétimo dia, porque ele estabelece uma regra. E aí a pessoa cumpre a regra. E aí ela acha que está obedecendo a Deus porque ela se tornou uma cumpridora de regras. Mas Deus não quer cumpridores de regras. Ele quer homens e mulheres que tiveram as suas veredas endireitadas, que agora andam em retidão porque compreenderam algo. Precisa ser, para que o culto seja de verdade, para que a nossa entrega seja real, precisa ter uma mudança dentro. O nosso coração, o nosso entendimento precisa ser afetado pela revelação de Deus, por aquilo que Ele é e pela sua vontade, pelas suas ordenanças. A lei sempre serviu para isso, por isso ela não foi abolida. Jesus falou, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E agora eu estou enviando o meu Espírito para dentro de vocês, para que vocês possam cumprir também. Por quê? Porque mudou algo dentro. Mudou dentro, então agora eu posso viver, cara. Eu não sou mais escravo da lei, porque o Espírito me libertou. O Espírito nos capacita a viver algo. E nós precisamos provar disso, meus irmãos. Nós precisamos provar disso. É para isso que o Senhor está nos chamando como igreja. Guarda o sábado todo aquele que de certa forma consegue descansar. E o profeta encerra com uma boa notícia, falando não apenas do versículo anterior, mas de todo o capítulo. Ele diz: então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Esse versículo revela a alegria de um povo que está em pleno contato com a manifestação da presença de Deus em seu meio. Isaías visa preparar um tipo de povo que adora a Deus de verdade. Um povo habilitado a experimentar avivamento. O Senhor nos chama essa manhã, irmãos, para olharmos para dentro de nós e removermos tudo o que representa a falsa piedade. Um tempo de arrependimento pelo pecado, da performance, da justiça própria, para que o nosso culto ele seja verdadeiramente um culto racional, que entrega voluntariamente o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Fruto de um entendimento sincero e desejo intenso de agradar a Deus. Não como quem está buscando as bênçãos de Deus, mas como quem está buscando o deleite de conhecer o próprio Deus. Que o Senhor encontre aqui um povo arrependido, irmãos, e pela sua bondade e misericórdia nos visite, com a sua graciosa presença que muda todas as coisas. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Amém.